E hoje, né? Eu já estava com saudade, porque a semana passada não pude pôr a Renata, tive que ocupar o espaço dela, mas hoje ela está de volta aqui. Renatinha, muito bom dia. Prazer ter você de volta na Revista da Manhã. Bom dia, Roseli. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Eu também já estava com saudades. Faz parte, né, da vida da gente a entrevista semanal. Como a Roseli estava comentando, da Vanessa falar do hábito, né? Há bons hábitos, a gente sempre fala aqui de ter bons hábitos. E a gente, eu, né, aí é particular, adquiri o hábito de, às quartas-feiras, falar na rádio, dar a entrevista, tudo, toda a minha rotina, eu organizo toda a minha agenda em cima disso. E aí, falta uma semana, a gente sente falta, parece que fica assim, e hoje dá aquela sensação de que parece que faz muito tempo que eu não venho aqui. Dá Mas o é muito buraco, né? bom, dá Fica um um buraco, buraco, faz fica um parte. vazio. Mas isso é bom para a gente até ilustrar aquilo que eu quero falar hoje. Conversando com a Vanessa, ela falava da alimentação. E ela falou do exercício físico. Ela falou, no momento em que você começa a fazer sua prática do exercício físico, e você tem que fazer sempre para ele se tornar hábito. Porque na hora que ele se torna hábito, ele faz falta para você. Agora, neste momento, não podemos ir à academia, mas a gente não deixa de fazer o exercício, porque a aula vem, a Renata manda a aula para nós, e a gente, naquele horário que nós estamos acostumados a ir na academia, a gente liga a televisão, joga a aula na televisão e pronto, a gente faz aqui o exercício todos os dias, porque já é uma prática, além de ser habitual, ela é muito saudável, não é, Renata? Assim, é muito importante. É aquilo que a gente está falando, bons hábitos. Se eu me adaptar a comer direitinho, se eu sair fora da linha, meu organismo vai sentir. Se eu me adapto a me exercitar com regularidade, o dia que eu deixo de fazer o exercício, o organismo vai sentir falta. E quanto mais eu fico sem fazer esse exercício, mais ainda ele vai sentir falta. Cada vez vai sentindo mais e chega literalmente até o ponto de doer. Se a gente está acostumado, né, com uma vida intensa, com uma atividade física regular, se eu parar 15 dias sem fazer atividade física, em alguns casos isso varia, né, muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, uma semana, 15 dias, você vai sentir dores nas articulações, dores no corpo, muda a qualidade do seu sono, do seu humor. Tem muita gente que fala que relata que fica irritado, tem muita gente que altera o funcionamento gastrointestinal, né? Parei de fazer exercício físico, prendeu o meu intestino. Então é muito importante. Faz parte, sim. E a gente está vivendo, né, um momento, todo mundo fala isso, um momento que a gente está vendo quão importante é a saúde, quão importante é a gente se sentir bem, estar bem, poder ir e vir, né? Sem ajuda, sem ninguém, sem precisar, né, de nada. E aí a gente está vendo quanto é importante. E para isso a gente precisa ter saúde. É a primeira coisa. E a atividade física faz parte desse pacote. Renata, mas a gente não pode sair de casa. Você está falando que a gente não pode, que a gente tem que brigar para sair de casa. Não, a gente consegue sim. A gente tem que respeitar esse momento. É muito importante fazer, né, o uso de tudo que a gente tem, o uso de máscaras, da higiene das mãos. Não é para sair de casa? Não é para sair de casa. A gente passa a fazer exercício físico em casa. É possível? É possível. A Roseli começou o programa falando isso. A gente consegue fazer, a internet disponibiliza aulas, e a gente tem coisas, objetos dentro de casa que vão nos facilitar até a se exercitar. Vou dar um exemplo básico. Uma cadeira.
com uma cadeira, eu sento e levanto. Quantas vezes eu consigo fazer? Então, eu consigo sentar e levantar 10 vezes. Vou fazer 3 séries de 8 repetições. Vou caminhar dentro da minha casa. Eu não posso caminhar fora, eu caminho dentro de casa, dentro do apartamento. A gente corre. Chega ao ponto de correr até, né? Quem já tem um bom preparo físico, mas caminha. E é aquilo que eu já falei várias vezes aqui. Não posso sair de casa, vou fazer caminhada em casa. Faço um trajeto que eu não vai esbarrar, correr o risco de tropeçar em lugar nenhum. Tira, se tem tapetinho, encosta bem o tapete para não tropeçar e cair, não bater na quina da mesinha. Fiz um traçado, né? Tracei um caminho. Eu vou fazer esse caminho, só que eu não posso parar. Eu vou da sala para o quarto, do quarto para cozinha, da cozinha volto para a sala. É o meu trajeto. Eu vou fazer isso 15 vezes. Rápido, respeitando o meu limite, mas impondo intensidade, uma maior intensidade. Vou fazer 15 vezes. Vamos lá. Fui passei pelo quarto, olhei que tem uma roupa jogada em cima da cama. Aquilo já me irritou. 2, na terceira vez eu paro, vou guardar a roupa que está lá. Pode esquecer. Não é para olhar, é para prestar atenção no exercício que você está fazendo e fazer as 15 vezes. A roupa que está em cima da cama, ela não vai sair correndo de lá, ela vai ficar lá. Então não dê importância. Não é, ai, nossa, não joguei o lixo que estava em cima da pia, não fiz não sei o que estava em cima da mesa, então eu vou parando. Vai adiantar como exercício físico? Não vai adiantar. Mas se eu fizer as minhas 10, 15, quantas vezes você se predispor a fazer de caminhada dentro de casa, aí eu vou sentar e levantar mais 5, 5 e 5, que sejam dentro do seu limite. Ou se você aguenta fazer bastante, faço 1 minuto sentando e levantando, sentando, descanso, mais 1 minuto. Depois mais 1 minuto. Quantas vezes? Olha, uma cadeira e a casa para caminhar. Não é? Peguei... E não é só isso, né? Tá aqui na minha frente, que tem o pau de vassoura, que é o famoso bastão, tem as latinhas de leite condensado, ou qualquer que a gente tem, o saquinho de feijão, o que a gente tiver. O litro de leite, qualquer coisa, garrafinha de água. Né? A gente se vira, é só querendo. Né? E você sabe, Renata, que foi muito interessante, porque semana passada eu fiz uma entrevista com a Larissa é endocrinologista. E ontem eu fiz com a doutora Dimar Concon falando das cirurgias bariátricas. Ambos falaram a mesma coisa. A gente precisa, primeiro, estabelecer um peso e procurar seguir esse peso. Obesidade é uma doença, então muitas pessoas não conseguem controlar isso. Mas vamos colocar isso como meta para nós. Estabelece um peso, é o que eu tenho aqui. Eu sempre pesei entre 52, 53, 55 no máximo. Hoje, eu estou pesando 52. Então tá ótimo, é o meu peso normal, que sempre foi assim. Aí ele falou assim, é importante a alimentação e é importante exercício físico. Se você não fizer o exercício físico, a obesidade pode se acentuar em você. Mesmo que você tenha o problema, ele falou que lá nos Estados Unidos, as pessoas, mesmo gordinhas, e lá eles são bem obesos, a gente vê naquelas programas de TV, eles não têm vergonha, eles saem à rua, mesmo daquele tamanho. Aqui no Brasil, não. Quando a pessoa fica mais gorda, ela se retrai, ela fica dentro da casa. E daí ela não se exercita e ela vai mandando ver. E ela só aumenta de peso. Então foram duas posições médicas semelhantes, diferentes especialidades, mas semelhantes, falando a mesma coisa que você fala aqui há tanto tempo na nossa rádio. É isso aí, é muito importante. De um certo ponto aqui, o obeso ter vergonha, não é, eu acho horrível isso, porque é muito triste ser obeso, é muito difícil ser obeso. Tem dificuldades que a gente assim não chega a pensar, porque quem não é, né? Agora quem é sofre, não é fácil. O ter vergonha, o culpar-se é totalmente errado. A gente, em vez de se culpar e ter vergonha, a gente tem que se esforçar para emagrecer, fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente acha que é tão difícil, porque o que a gente procura? Facilidade.
até com toda a correria, por todas as justificativas, e a gente tem essas justificativas, mas nós procuramos facilidade. Então, tudo que é mais fácil, a gente procura. As dietas restritivas, bem mais fácil. Emagreça 10 quilos em uma semana. Né? A gente vai para esse lado. Faça massagens que vão gastar não sei o quê e emagreça com não sei quantas séries de não sei que tratamento, 20, 30 quilos em um mês. O que você vai procurar? Você vai querer emagrecer e você vai procurar esse caminho mais fácil. Mas esse caminho mais fácil até pode, num primeiro momento, fazer com que você perca o peso. Só que perder, né, tem a perda de peso. O perder a gente encontra, a gente até brinca com isso. Você tem que eliminar. E para eliminar é um caminho um pouco mais lento, mas não é tão difícil não. A gente acha que é difícil. É porque requer um pouco mais de esforço. Agora, para você fazer essa dieta mágica que perde uma semana 10 quilos, você vai ter que ir até a farmácia, você vai ter que tomar aquele remédio certinho. Por que você, em vez de gastar o tempo de ir à farmácia, de tomar o remédio, de se preocupar, você se preocupa, gasta um pouquinho mais com a sua alimentação daquela semana e em exercitar-se. Eu vou fazer esse programa da clínica. É difícil falar, porque tem trabalhos muito sérios. Então, estou procurando assim, exemplos, não de trabalhos que não sejam sérios, mas de trabalhos que eles até dão efeito, mas que não vai ser uma coisa prolongada. Porque para prolongar, você vai ter que comer direitinho e se exercitar. Porque se você perdeu 10 quilos em uma semana, por N fatores, principalmente fisiológicos, 10 quilos na primeira, na segunda, um mês depois, você ganha aqueles 10 quilos, você encontra aqueles 10 quilos novamente, mais 20% daquela quantidade. Então, não vale a pena. Já começa a fazer um esforço e que não é tão difícil. É comer direito e gastar, né? Para emagrecer, a gente tem que gastar mais do que a gente consome. É matemática pura, não tem outra maneira de fazer. E quando a gente gasta, realmente a gente vai emagrecer. Então Renata, eu vi uma matéria essa semana falando da questão do aumento de bicicletas circulando. Então, aumentou demais a venda das bikes, aumentou demais as oficinas que fazem pequenos concertos. Por quê? Muita gente resolveu usar a bike. Agora, muitos estão em home office, né? Então não está precisando do carro. E aí uma maneira de se exercitar. E mostrou um indivíduo lá que começou a andar de bike. Em pouco tempo, ele eliminou 20 quilos. Então ele falou assim, que a qualidade de vida dele foi algo surpreendente, porque ele eliminou peso que ele tinha demais, ele está muito mais saudável com a atividade física que ele exerce e ele está podendo curtir ao ar livre. A gente não pedala, a gente não corre, mas a gente anda, e isso eu já falei aqui. Na semana passada, nós fizemos um trajeto suicida, eu e o Flávio. Saímos daqui e só subimos o morro, fomos parar lá no Porto Seguro, então era só subida, subimos até lá. E Flávio, não aguento mais, chega agora, vamos descer, né? Aí começamos outro trajeto da descida. Mas no final nós fizemos 9 quilômetros. Cansei? Sim, um pouquinho. Mas depois você toma um banho, relaxa e beleza, né? Mas a gente tomou sol, a gente foi vendo outras paisagens. E nesse trajeto que nós fizemos, encontramos pouquíssimas pessoas, até porque era cedo. Encontramos poucas pessoas, então dá para você fazer um monte de coisa e se manter saudável, não é, Renata? Sim, olha, uma caminhada melhora a nossa circulação, aumenta o nosso fluxo sanguíneo, né? Melhora e aumenta o calibre dos vasos e isso faz com que diminua a nossa pressão arterial, trabalha todas as válvulas do coração. Olha quanto vocês ganharam, né? Aumenta e melhora a oxigenação de todas as células, aumentam as trocas gasosas nos pulmões,
Olha só, e a gente fala tanto de pulmão, né, de gás, da falta de oxigênio, ajuda a eliminar as impurezas, faz com que ele funcione melhor. O impacto da caminhada, o pé batendo no chão, ajuda esse impacto, essa tração que vai fazer com que vai favorecer a remodelação óssea, a absorção de cálcio da vitamina D e de cálcio D do sol, né, que a gente vai estar absorvendo, e o cálcio que a gente ingeriu. Isso contribuindo para que você evite a osteoporose, a osteopenia. Então, cuidando, preservando a saúde dos seus ossos. Afasta a depressão. Os exercícios físicos, eles liberam neurotransmissores que vão nos proporcionar bem-estar. São hormônios do bem-estar, todas as endorfinas e por aí vai. E aí, o ver as paisagens, você está conversando com, se você está indo com alguém ou não, tudo isso, ou quem está pedalando, o quão bem afasta a depressão, melhora a qualidade do seu sono, deixa o seu período diurno, né, mais desperto, então você fica melhor, controla a compulsão por comer. Esses mesmos neurotransmissores vão ajudar a controlar a compulsão por comer, né? A sensação, você vai se sentir melhor. Então, é mais fácil você se alimentar de uma maneira certinha, né? Correta. No seu cérebro, ela trabalha e melhoram todos os circuitos, previnem as demências, né? Que a gente vai ter lá na frente, Alzheimer, demência senil, etc. Melhora a sua memorização, dentre tantas outras coisas. Funciona, todo o seu funcionamento gastrointestinal vai ser muito melhor, então diminui, a gente trabalhando todo o sistema gastrointestinal, diminui a probabilidade de você vir, por exemplo, a desenvolver o câncer de cólon, que é tão comum, né? E que muitas vezes chega a óbito, as pessoas que têm, né, que desenvolvem esses tipos de câncer. Como eu falei que diminui a compulsão alimentar, a gente aumenta o gasto calórico, combate a obesidade, a gente está deixando de ser sedentário, acontece um controle, uma melhora em todas as gorduras que compõem o nosso corpo, né, colesterol, triglicérides, e por aí vai, melhora a nossa taxa glicêmica, né? A gente consegue gastar mais, contribuindo, e muitas vezes, né, a gente consegue equilibrar e combatendo a diabetes. Então, quanta coisa, só uma simples caminhada já nos traz. Dá para fazer? Dá para fazer. Querer é poder. A gente ganha e muito com tudo isso. Então, vale a pena fazer, sim. Porque se você emagreceu rápido, para não engordar, você vai ter que manter. E se você não emagreceu rápido e precisa emagrecer, então a gente vai ter que se movimentar, não tem como. E aquela história, né? Se você perdeu, como a Renata disse no início, se perdeu, vai achar de novo. Então, para não achar de novo, tem que manter para o teu cérebro entender que aquele peso é o que vai fazer parte da sua vida agora, não aquele peso anterior que você tinha antes, não é? O cérebro da gente, ele leva para memorizar um peso mais ou menos 2 anos, né? Isso é até uma curiosidade. Se há 2 anos ou mais eu estou com um X de peso, ele entende que aquele peso é seu. E aí ele vai brigar para manter esse peso. Então você entra no processo, você vai se alimentar direito, fazer a sua dieta, fazer os exercícios. Você começa a eliminar, aí você passa a brigar com o seu cérebro, que está entendendo. Se a perda de peso ela é muito brusca, ele vai entender que você está doente, ele vai brigar para que você recupere aquele peso, aquilo lá que foi eliminado,
o mais rápido possível. Por isso que existe, é uma das causas do efeito sanfona. A gente perde rápido, volta. Perde rápido, volta para o peso inicial. Por isso a gente tem que fazer tudo de uma maneira gradativa. A nível de curiosidade também, o ideal para se eliminar, né, em quilos por semana são de 500 a 800 gramas. Mais que isso, mais que 1 quilo por semana, o teu cérebro vai entender que você está doente. Então, é uma média, claro que depende do seu peso, tem cálculos que são feitos, mas aí a gente está falando de uma maneira mediana. É mais ou menos isso. Mais que 4 quilos por mês, o cérebro vai estar entendendo que você, algo errado aconteceu. Ele não vai entender que você está pensando em ficar bonito, em cuidar da saúde. E aí ele vai brigar para você recuperar aquilo que foi perdido. E de que maneira que o que ele faz para tentar recuperar o peso perdido? Ele vai estocar energia. De que maneira? Estocando gordura. Então, a gente tem que fazer as coisas, procurar fazer de maneira certinha. Criar hábitos, como a gente sempre fala aqui, hábitos saudáveis. Isso é essencial. Faz parte da nossa vida, faz parte da orientação médica, né? Eu até comentei com o doutor Admar, né? Falei assim, olha, essa história de fazer exercício é um negócio, é uma prática que ou você tem ou você impõe ela para você, né? Eu já fazia caminhada, mas vamos combinar que não era assim uma coisa tão regular. E aí eu fui fazer o exame de esteira e o médico escreveu que eu era sedentária. Fiquei muito brava aquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa e falei, ninguém mais vai escrever isso no meu exame. Quando chegou no final da tarde, eu atravessei aqui a avenida e fui na academia da Renata, que ficava aqui pertinho da minha casa. Fui lá e nos matriculamos, eu, meu marido e minha filha. E eu não parei nunca mais. A Juliana acabou indo para outros lugares, que facilitou para ela, o horário, etc. Mas eu e o Flávio continuamos. Eu não sei quanto tempo isso já faz, mas já faz muitos anos. E a gente sente falta quando não faz. Então eu posso ouvir assim, mas vai na academia, sempre os mesmos aparelhos, você sempre faz a mesma coisa. Engano seu. Os aparelhos são os mesmos, já falei isso aqui. Mas a prática do exercício, ela muda. O peso muda, a maneira como você faz muda. Às vezes a Renata olha para mim e fala, devagar. Experimenta fazer um exercício devagar com peso para ver o que acontece. Arde tudo a sua perna. E aí a gente faz mais rápido, porque rápido não dói. Então a Renata fica no pé, devagar. E aí você vai para outro aparelho, ela fala, agora você vai fazer dessa forma. E aí ele vai mudando. O aparelho é o mesmo, mas ele tem outras práticas no mesmo aparelho, não é, Renata? Assim, outros exercícios, a gente sempre procura mudar, mesmo até a maneira de fazer nos aparelhos. A gente sempre dá um jeitinho de fazer de maneira, não a execução do movimento pode até ser a mesma, mas a intensidade é diferente, a maneira de você fazer, de você colocar, e isso até para não enjoar. Sempre tem exercício diferente. E aí, quando a gente pensa na nossa saúde, nos benefícios que a gente está ganhando e vem tendo, né, com a prática regular da atividade física, a gente deixa a preguiça, a falta de vontade de lado. É um remédio. Eu gosto de falar que é um remédio e que eu tenho que tomar para o resto da minha vida. Eu não tenho as pessoas que são diabéticas, que vão ter que tomar remédio para o resto da vida, as pessoas hipertensas. Então, a gente toma o nosso remedinho, que é a atividade física, para não ter nada, ou se tem para manter e melhorar os quadros que a gente tem, para não agravar, né? Faz parte algumas lesões, algumas doenças que vão se instalando, que vêm junto com a idade, que a gente vai envelhecendo, mas a gente quer envelhecer e quer estar bem, independente da idade. Então a gente se exercita. Uma coisa que é muito importante é a autonomia, isso eu sempre falo. Autonomia, independência.
você não depender de ninguém para realizar movimento nenhum, principalmente os movimentos que são básicos para você na sua saúde, é muito, mas é muito bom. Imagina se você precisa ir ao banheiro para sentar, para levantar, você precisar de ajuda, né? Uma coisa tão básica, para levantar da cama, para sentar, alguém que lhe dê comida até na boca. Então é muito, muito, muito relativo essa coisa de só pensar, né, na atividade física como ficar bonito, como emagrecimento. A gente pensa na saúde, na autonomia, na independência. Bom demais, né, Roseli? Vou caminhar no domingo, vou subir, vou até o fim da cidade, que seja, e estar bem. Isso é muito bom, é bom demais. Pois é, e você sabe que o objetivo nunca foi ficar sarado, né? Com aqueles braços musculosos que eu realmente não acho nada bonito, mas que tem gente que gosta. E para ele ficar musculoso daquele jeito, além do exercício, ele tem que tomar algumas coisas que possibilitam isso. E aí a gente vai agravando outros, sobrecarregando outros órgãos do nosso corpo que não é necessidade. Então, só de fazer o exercício, manter a sua massa. Eu ouvi na televisão ontem, acho, que a gente, e você já falou sobre isso, nós começamos a perder massa muscular aos 30 anos. E é muito difícil repor essa massa. Então, o importante é que a gente não perca mais do que aquilo que a gente já vai perder pela idade, pelo tempo de vida. Então, se a gente pode se exercitar e garantir aí que não fique balançando muito aqui, né? O famoso tchauzinho que a Renata fala, por que não, né? Já é uma coisa muito importante de saúde, não é? Eu falo que a gente pensa na saúde, a gente pensa, né, na autonomia, na independência, mas de brinde, o que a gente ganha? A estética. A estética, ela vem de brinde, vem mesmo, desde que faça com regularidade. E há em muitas outras coisas, né? O alívio de dores que a gente tem, a melhora das nossas articulações que vão nos sustentar, que nos dão, né, mobilidade. Tem muita coisa. E a gente, com atividade física, a gente consegue melhorar muitos, mas muitos quadros, trabalhar, né, e favorecer a restauração, as lesões que a gente passa a ter, né? A recuperação de muitas lesões, de muitos transtornos. A atividade física, ela faz parte do tratamento de quase todas as doenças que nós temos hoje. Então é muito, mas muito importante a gente se exercitar assim. Crie esse hábito para tudo. Ela sempre está presente e ela vai te ajudar realmente num todo e em tudo. Renata, hoje a academia está fechada, até pela determinação de decreto, né? Não é considerado essencial, embora teve um movimento sábado na frente da prefeitura, sexta ou sábado, pedindo, né, que as academias têm que funcionar porque é essencial. Ela é essencial porque ela é uma coisa de saúde. Mas nesse momento, o essencial de ir à academia, vamos combinar que dá para você fazer exercício na sua casa. Então, continua pagando o seu profissional, porque ele vive disso. Continue ajudando. Ele vai te orientar, você faz na sua casa. Quando puder, volta, não é assim? Assim, a atividade física, como a gente falou, ela é essencial, sim. E ela deve ser realizada com total segurança. Aí ela não vai te trazer malefício nenhum, muito pelo contrário. Se você vier adoecer em tudo, a gente sempre fala isso, se você adoecer, a sua recuperação é bem mais rápida e facilitada do que uma pessoa totalmente sedentária. Então vale a pena sim. A academia ela está fechada, a gente tem que obedecer, né, e procurar fazer tudo direitinho. Eu não parei de me exercitar, gravo minhas aulas, continuo, né, fazendo os meus exercícios, estou aqui, respondo pergunta dos alunos o tempo inteiro, mando os vídeos, converso, tiro dúvidas, e quem precisar, a gente está à disposição. É muito importante manter, sim, mantenha a sua vaga na academia. Realmente o professor, ele vive, é o trabalho dele, né? Ninguém tem culpa de ter que fechar a academia, de parar, né? Fechar
um termo muito forte, mas a gente está parado, como todo o comércio está, como todo mundo. A atividade física, ela é essencial para a saúde. E principalmente, uma coisa que se fala muito pouco, mas tem estudos que comprovam que a atividade física, ela aumenta a nossa imunidade. Tem até... tem vários artigos já e algumas pesquisas sendo feitas, porque esse momento, a pandemia, ela é nova, um ano a nível de pesquisa é muito pouco tempo, mas já tem pesquisas em cima do quanto uma pessoa totalmente ativa, né, que pratica a sua atividade física com regularidade e que veio a ter, né, a adoecer, a ter o Covid, como foi a recuperação dela e como ela ficou. E a comprovação é que, geralmente, quem é uma pessoa ativa, o Covid vai pegar e vai deixar menos sequelas e ele vem de uma maneira mais branda. Então, vale a pena a gente se exercitar, assim, mas sempre use, se eu vou fazer na rua, use máscara. É essencial. Não é porque está fazendo atividade física que não precisa, não. É necessário o uso de máscara, sim. E assim, a gente tem que respeitar o momento que a gente está vivendo, né? Se é para a gente ficar fechado, tudo bem, mas não deixe de fazer, não. Pois é. Logo a gente volta na academia, se que fica ali quiser. Na Avenida Joaquim Alves Correia. Que número que é lá? 4.435. Ou, se tiver uma dúvida, quiser conversar com a gente, é só ligar, mandar o WhatsApp, é 998642035. Pense, aquilo que a gente falou, em casa, você consegue fazer. Tem, assim, tem N maneiras de você se movimentar. Basta ter boa vontade. O simples, dá para a gente fazer muita coisa. Exercite-se. Renatinha, de novo, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. E até a próxima, né? Quarta-feira nós estamos de volta aqui. Até quarta-feira. Fiquem com Deus. Movimente-se, mesmo dentro de casa. Cuidem-se. E até quarta-feira. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. E eu fico por aqui. Beijo grande para todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser, porque está chegando José Carlos Garcia e a Máquina do Tempo. Até amanhã, então, Muriel. Obrigado e até lá.